falar o que quiser, logicamente, dentro do debate, a gente volta a fazer. Com a palavra agora por 20 minutos, a jornalista Joyce Halsemann. Olá, senhores. Muito boa tarde. Presidente Joaquim Passarinho, relator Onyx Lorenzoni, o deputado Diego Garcia, que sugeriu aqui o meu nome e o nome de Carla para o convite. Você sabe que esse debate, que foi feito aqui, uma crítica aqui, outra acolá, pode até esquentar um pouco o ânimo, mas é um debate saudável. Sempre é saudável debater numa casa como essa. Então, é a casa do povo. Eu e Carla estamos representando o povo, assim como os senhores, assim como o deputado Paulo. Eu até lamento que a deputada Ângela e o deputado Leonardo não estejam por aqui, porque eles se manifestaram também para acompanhar essa finalização dessa discussão de hoje. Eu também não sou jurista, eu não sou promotora, eu não sou juíza, ainda que tenha devorado muitos livros sobre direito e que há muito tempo ande no console do meu carro com a Constituição Federal, que é um livrinho que eu acho que a gente tinha que ganhar aos 7 anos de idade e andar com ele debaixo do braço para onde quer que a gente vá. Eu sou Joyce Hasselmann, sou jornalista, e, apesar de não ser uma especialista em leis, eu as conheço muito bem. E eu vou dizer que eu já travei muito debate com muito jurista. Para muito jurista e muito promotor e muito juiz dizer, uau, tem certeza? Sabe por quê? Porque eu entendo de povo. E não do jeito demagógico que a palavra povo foi usada tantas vezes na boca de muitos políticos, seja de direita, esquerda, meio, tanto faz. Porque muitas vezes acaba virando tudo farinha do mesmo saco. Muitas vezes, não sempre. Temos exceções honrosas. Então, eu entendo de povo. As minhas postagens na minha fanpage alcançam 25 milhões de pessoas por semana. O meu canal no YouTube é o maior de política do Brasil, alcança 23 milhões de pessoas por semana. Participei das manifestações ativamente. Cobrei muito leis mais rígidas de combate à corrupção. E, mais do que isso, a aplicação séria dessas leis. E dizer que a cultura da impunidade é uma mentira e uma falácia no Brasil, isso sim é uma mentira e uma falácia. Temos sim a cultura da impunidade. Nossos presídios estão cheios? Sim, estão. Quantos são políticos? Ah, tem alguns do mensalão. Agora, o povo da Lava Jato, a Lava Jato abriu um caminho diferente. Quantos são suspeitos, envolvidos ou claramente corruptos? Agentes públicos, eu não estou falando só de político e eu não estou falando só de PT. Porque hoje a gente fala muito de PT, sim por causa do Petrolão. PT e seus aliados. Mas as 10 medidas contra a corrupção vai bater em Chico e vai bater em Francisco. Esse é um projeto que vai dar ao cidadão brasileiro a certeza de que não é o bandido que está sendo defendido pela lei, mas é o cidadão brasileiro. Ora, como é que eu posso dizer que no meu Brasil a corrupção é muito bem combatida e que tudo funciona muito bem quando 200 bilhões de reais por ano são roubados, fruto da corrupção? 200 bilhões de reais por ano. Eu não estou falando de um pichuleco. É dinheiro para resolver os problemas da saúde, da educação, para tirar milhões da miséria. Não é dinheiro de esmola, é dinheiro do bolso de cada um de nós. É dinheiro de estatais, mas é dinheiro também de entidades privadas. É dinheiro do bolso de cada um de nós. 200 milhões de reais. As leis, 200 bilhões, aliás, as leis, cadê o projeto aqui das 10 medidas que eu ando ele também debaixo do braço o tempo todo? Está aqui. 10 medidas contra a corrupção. Desde o início, eu fui lá na frente do shopping de São Paulo buscar assinatura. A Carla falou em mais de 2 milhões de pessoas, mais de 1.000 entidades apoiaram. 1.000 entidades brasileiras apoiaram. E agora, a gente não pode ouvir, não, isso aqui é um delírio. Está tudo muito bom, tudo muito bem no nosso Brasil. A corrupção está sendo combatida, está tudo uma beleza. Isso aqui é um tapa na cara do cidadão brasileiro, é um escárnio. É um escárnio. Eu investigo corrupção desde antes de entrar na faculdade. Tenho mais de 10 prêmios nessa área. Tenho um prêmio da ONU nessa área. Já investiguei não só políticos, senhores. Polícia também. Promotor também. A minha investigação, como jornalista, não é seletiva. Comandei, deputado, uma investigação
que colocou 16 divisionais na cadeia no Paraná. Chefes de delegacia, polícia, gente grande. Comandei uma investigação de tráfico internacional de criança. Participei e fui braço adjunto desta casa da Comissão do Tráfico de Pessoas, presidida à época pelo deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Com a minha investigação, que desmontou um esquema de tráfico internacional de pessoas envolvendo promotores, desembargadores e juízes. A corrupção não está seleta a esta Casa de Leis, ou a alguns desta Casa de Leis, quero me desculpar, ou a qualquer outra casa, ou a uma parte do Executivo. A corrupção virou endêmica nesse Brasil. E a gente precisa parar de ficar de mimimi e combater isso de frente. Ah, mas espera aí, essas 10 medidas, elas são muito, tiram o direito da pessoa a se defender. Corrupto no Brasil fica 20 anos recorrendo e está livre. Isso é direito? E o cidadão de bem? Então dão o direito para o corrupto e tiram o meu direito de ver quem roubou o meu país na cadeia? É isso? É isso? Espanquem o meu rosto, mas não digam uma coisa dessa. Porque isso é, no mínimo, taxar todo brasileiro de alienado e imbecil. Nós não somos alienados. O Brasil acordou. Eu concordo com o deputado quando ele diz que não podemos rasgar a Constituição. O senhor está coberto de razão, deputado. Eu defendo isso. Como a Constituição foi rasgada na votação do impeachment. Fatiando aquela votação. Não podemos violar a nossa Constituição. Ela é perfeita? Podemos questioná-la? Claro. Não é? Não, é perfeita não. Podemos questionar, podemos evoluir, podemos. Jamais desrespeitar. Jamais, 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 nunca. Nós não temos esse direito. Alguns pontos eu anotei aqui. Eu sou a favor 100% do projeto. Aliás, 150%, porque eu queria mais. Hong Kong, que já foi o berço da corrupção, adotou medidas como essas. Está entre os países mais transparentes do mundo. Entre as regiões mais transparentes do mundo. E aí? Será que o Brasil é o único que está certo? A lei americana de combate à corrupção é muito mais rígida. Quando é que vocês ouviriam, na história dos Estados Unidos, um caso como esse do Petrolão? E olha que aqui a gente está vendo punição acontecer. E todo mundo se assusta. Nossa, meu Deus do céu! Quanta gente indo para a cadeia. Ai, 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 ai. E agora, né? Quem vai ser o próximo? Vou dormir de sapato amarrado. Quando que ouviríamos isso? Nos Estados Unidos, onde a lei funciona. Ah, mas lá, veja bem, porque teve o caso do juiz que negociou não sei o que lá, o deputado. Eles vão embora. Por quê? Porque o povo foi ensinado que corrupção é errado. Porque se aprende dentro de casa. Porque a lei funciona de baixo para cima e de cima para baixo. Porque dentro de casa você fala assim, olha filhinha, você não vai pegar a borracha do seu amiguinho na escola porque não é sua. Devolva a borracha. Aplique na política. Filhinha, você não vai roubar a Petrobras porque a Petrobras não é sua. Devolva para o povo. A corrupção mata. O mais correto que o promotor, o procurador Dallagnol, Deltan Dallagnol, disse aqui, eu acho que de todos os debates, caros senhores, com todo respeito a toda a qualificação que todos vocês têm, mas a frase, a corrupção mata, do Deltan Dallagnol, resume tudo o que todos nós podemos ficar tentando dizer durante anos aqui. Por isso, corrupção tem que ser tratada como homicídio. Crime hediondo. Se mata, é homicídio. Não tem mimimi. Vamos lá, pena mínima para crime de corrupção, 2 anos. Malandro rouba bicicleta, 4, pena mínima. Que é isso, gente? Que é isso? Então rouba o meu país, 2 anos é pena mínima. Rouba uma bicicleta ali, ou se o malandro vai lá, bate uma carteira, dá um empurrão, né? Porque daí já tem um pouco de violência. 4 anos no mínimo. Que isso? Em que país civilizado e democrático isso existe? Desafio cada um de vocês a me dizer. Em que país crime de corrupção vira nada? Porque 2 anos, prisão domiciliar,
Mas daí também não tem onde o camarada dormir, então ele dorme também em casa. E pronto, ficou dito pelo não dito. Em que país um agente público ganha 5 mil por mês, de repente se descobre que ele tem 50 milhões na conta? Enriquecimento de origem ilícita. Em que país isso não é crime? Se ele não consegue comprovar de onde veio? Me digam em que país? Democrático. Estou falando de país democrático. Basta fazer um pente fino, uma olhada no que o Ministério Público Federal investiga. Casos como esse, gente da Receita que ganha lá 8, 9 mil por mês, tem patrimônio, que em 5 anos virou de 98 milhões. E que não declara. É crime? Não, improbidade. Improbidade. Para ser crime tem que provar da onde que veio o dinheiro do cidadão. Mas ele não consegue provar de onde veio. Então a Justiça e o Ministério Público tem que provar. Olha a loucura! Então amanhã, né, a dona Joyce aqui resolve entrar para qualquer cargo público. Ah, mas eu fiquei milionária. 100 milhões em 2 meses, 200 milhões. E aí vem me perguntar, não, se quiser descubra. O que é isso, gente? O que é isso? Aí abre-se uma investigação, 20 anos, fica se defendendo, recursos intermináveis. E a população olha e diz, política é assim mesmo, judiciário é assim mesmo. Quantas vezes vocês ouviram isso? A justiça não funciona mesmo. Quantas vezes nós ouvimos, inclusive, falar antes de Sérgio Moro, a justiça não funcionava. Não é verdade no todo, mas é verdade em parte. Precisamos de regras rígidas para combater a corrupção. Repito, corrupção é crime de homicídio. Tem que dar cadeia. Tem que dar cadeia. Vamos lá. Medidas que atacam, né? Esse discurso de, olha, essas 10 medidas atacam o parlamento, atacam os senhores que têm mandato, atacam os senhores que representam o povo, atacam os representantes da população. Mentira! Atacam a corrupção. Não atacam este parlamento, atacam os corruptos. As medidas atacam os corruptos. Não esta casa, como instituição. Não câmaras, assembleias. E é preciso que isso fique muito claro, porque senão a gente está entrando numa distorção tão absurda. Né? Vamos lá, há outras argumentações. O Ministério Público fica lá com superpoderes. Aonde que diz isso aqui? No projeto, eu estou aqui, com todo. Aqui, todos os anteprojetos. Aonde que diz? Aonde que diz que o Ministério Público vai ser o superpoder, maior que Executivo ou Legislativo? Me digam, me provem. Mas o Ministério Público vai poder investigar, mas não é para isso que ele serve? Se não for para investigar, demitamos o Ministério Público, então. Não é para isso que ele serve? Não é para isso que ele está aí? Quem não é corrupto, quem não participa de corrupção, não tem medo das 10 medidas. Quem tem medo é porque participa, ou quer participar, ou quer encobrir. Porque qualquer pessoa que esteja vestida no manto da decência, não tem medo de ser investigado. Não tem medo que para crime de corrupção haja cadeia. Qual é o problema? Para quem não é corrupto nenhum. Que venha. Que roubar 1 centavo do dinheiro público ou fazer qualquer esquema, qualquer favorecimento, dê cadeia. Não é isso que propõe as 10 medidas. Eu gostaria que fosse, porque eu sou mais radical do que isso. Não podemos ser complacentes com a corrupção. Nem um meio passo. Nem uma vírgula, nem uma palavra. Não tem que ter jeitinho brasileiro para esse projeto. E não tem que ter Frankenstein. Esse negócio de reformar, eu sei que a decisão é de vocês, mas eu repito, eu falo aqui por 50 milhões de pessoas que me acompanham. Então, dizer que, olha, vamos lá, né? Caixa 2 não é bem caixa 2, não vamos transformar isso em crime, não. Né? Não vamos aumentar a pena para corrupção. Que é isso? Por que não? Seria desmoralizar esta casa, desmoralizar esse Congresso Nacional, fazer um puxadinho nessa lei, que pura e simplesmente quer punir quem pratica crime de corrupção, quem rouba o povo brasileiro, povo que lhes empresta o mandato, não lhes dá o mandato, lhes empresta o mandato por um tempo. E os senhores têm a chance de
pedir novamente. O povo, a gente não está comemorando a Constituição? Hoje, aniversário da Constituição. É do povo, pelo povo e para o povo. Gente, lamentavelmente, essa frase virou chavão na boca de político populista. Que isso? A gente não pode retroagir. A gente não pode voltar atrás. As 10 medidas contra a corrupção vão fazer com que esses 200 bilhões roubados por ano no nosso Brasil voltem para a saúde, para a educação. Teste de integridade. Ai, mas você não pode testar o funcionário, o servidor. Por que não? Quem foi que disse que não? Ah, mas ele não pode. Gente, é o seguinte. Ele é honesto? Muito bem, ele vai passar no teste. Ele não é honesto, ele vai ficar com medo de ser pego. Por isso que as 10 medidas têm que valer. Você vai lá pegar um corregedor que vai fazer um teste lá com um policial rodoviário. Eu só estou usando o policial rodoviário como um mero exemplo, tá? Como um mero exemplo. Há corruptos em todos os lugares, inclusive no jornalismo, já vou deixando claro. Então, o policial é só um exemplo, ok? Chega lá, está valendo as 10 medidas, né? Para lá um corregedor, né? Um agente para fazer o teste. Aquele que pedir a propininha para liberar, com documento vencido, vai pensar 2 vezes. Ah, vai. Nós temos que mudar a cultura. Há, sim, a cultura da impunidade, porque se não houvesse a cultura da impunidade, nosso dinheiro não era roubado debaixo do nosso nariz, esquemas criminosos não eram montados debaixo do nosso nariz, esquemas criminosos de poder não se perpetuariam. E a gente ficaria olhando, gente com 10, 12 inquéritos aqui no Supremo andando, lindo e fofo por aí, né, nesse Congresso Nacional. Que é isso? É isso que nós queremos? Eu não quero isso para o meu Brasil. Eu não quero. Eu não sou advogada, mas eu sou apaixonada pelo meu Brasil. Eu falo povo com a boca cheia, porque eu não estou em partido político nenhum. E, olha, todos os grandes já me convidaram, inclusive o do senhor, deputado. Inclusive o PT. Já me fez um convite. PT do Paraná. Então, eu quero dizer aos senhores que eu não tenho ligação partidária com ninguém. Com ninguém. Respeito muito o deputado Passarinho, respeito muito o Onyx Lorenzoni pelo trabalho que faz, respeito muito alguns parlamentares dessa casa e, lamentavelmente, não consigo respeitar todos como gostaria. Porque eu queria olhar para todo o rosto de todo parlamentar e ter a certeza absoluta que se a gente entregasse o tesouro nacional na mão deles, não sairia um único centavo dali. Que a aplicação do dinheiro ia ser com o temor de quem teme o povo, como quem teme o maior dos mandamentos. Não é assim. Por que não é assim? Porque não há punição. Pelo menos não como gostaríamos. Não há punição. Eu falo aqui com o coração. Eu fiz uma série de anotações e acabei nem usando. Eu quero aqui concluir dizendo o seguinte. É preciso tornar crime hediondo a corrupção com altos valores. A proposta é que acima de 70 mil, babau. Já é crime pesado. E aí acaba-se com aqueles benefícios que também espancam a nossa cara, como os indultos natalinos. Mensaleiros saíram nos indultos natalinos? Os estupradores também. Então, tem que acabar com isso. A pena tem que ser proporcional ao esquema, ao roubo, ao desvio. Para com isso. Desvia 100 milhões e 200 e fica ali discutindo 2 anos, vai capaz de virar a doação de cesta básica. Eu estou exagerando aqui, mas é uma alegoria para vocês. É preciso criminalizar o enriquecimento ilícito, como eu disse. Ora, gente, vamos lá. Política não enriquece ninguém. Olhe para o patrimônio do político. Política não enriquece ninguém. Pelo menos do jeito honesto. Se o patrimônio que ele tem é infinitamente maior do que quando ele começou na política, qualquer ser político, siga o rastro do dinheiro. Tem que criminalizar, sim. Criminalizar Caixa 2, sim. E aí tem gente que, muitas pessoas me criticam por eu defender as provas conseguidas de boa-fé, ditas provas ilícitas. Gente, vamos lá, cita-se muito os áudios, que foram liberados pelo Sérgio Moro e que eram grampos do ex-presidente Lula e em que a ex-presidente Dilma aparecia. E aí virou aquele samba do crioulo doido.
Ai, meu Deus do céu, por que tal? Por que grampearam a Dilma? Não grampearam a Dilma. Grampearam o Lula. Ela estava fazendo uma coisa errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Pronto. E se aqueles áudios não fossem liberados hoje a história não seria essa. O ex-presidente seria ministro, continuaria ministro, chefe lá da Casa Civil e, quiçá, obviamente, Dilma, presidente da República. E aí, gente, só mais 2 minutos para concluir, presidente, porque o nosso colega ali também estourou um pouquinho o tempo. Eu quero dizer o seguinte, não podemos ter protecionismo com o criminoso. Porque se protegemos o criminoso, nós desprotegemos o povo. E é isso que tem acontecido. A Operação Castelo de Areia foi anulada. Lembra-se? Porque, não, mas a polícia grampeou, o juiz mandou, mas a prova é ilegal, e aí fizeram uma bagunça toda, pronto, anularam. Quem é contra, gente, o aumento da corrupção, o aumento das penas, o aumento das penas para os crimes de corrupção? Basta a gente pensar nisso. Quem se coloca contra, com esse fervor todo, é bom a gente parar, olhar e pensar com um elefante, né, atrás da orelha, uma pulguinha do tamanho de um elefante atrás da orelha. O caminho que nós temos é fazer a pessoa errada, no lugar errado, fazer a coisa certa. Então, se não temos como impedir que corruptos ou pessoas que tenham tendência à corrupção estejam em lugares públicos, como agentes públicos, como representantes, então temos que ter uma regra para que pelo menos ele tema a punição. Só assim a gente vai conseguir frear a corrupção nesse Brasil. Muito obrigada, senhores. Muito obrigado, Joyce, pela sua colaboração. Encerradas nossas exposições, nós passaremos aos debates, inicialmente